Olá, turma! Então, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de matemática. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar vai ver um pouquinho sobre juros simples e sobre probabilidade. Eu vou compartilhar com vocês o material que vocês têm ali no portal e a gente vai ver juntos. Então, vamos começar com um pouquinho da história de juros. Então, o conceito de juros é muito antigo, tendo sua existência observada desde as primeiras civilizações. O seu primeiro registro se deu na Babilônia, em 2000 anos antes de Cristo. Então, nessa época, o pagamento dos juros era realizado através de uma moeda muito comum, as sementes. Porém, na ausência destas, o pagamento se dava através de outros bens. Deste costume, nasceram várias das práticas relativas à matemática financeira vigorantes em dias atuais. Então, o que seria juros? Só para ter uma ideia. Se uma pessoa quer comprar uma casa e não dispõe do dinheiro suficiente, ela pode conseguir o valor que falta tomando emprestado de um banco. Esse dinheiro adquirido por ela através do banco é o que a gente chama de capital. Quando chegar o momento de devolver o dinheiro à pessoa ou ao banco, terá de pagar ao banco a quantia que tomou emprestado, mais uma certa quantia correspondente ao aluguel do dinheiro. Essa quantia a mais que ele vai ter que pagar é o que a gente chama de juros. Então, juro é o aluguel que pagamos pelo tempo em que determinada quantia fica emprestada a nós. Também é o pagamento que recebemos, igualmente no caso, quando emprestamos certa quantia a alguém. Podemos definir juros ainda como o rendimento de uma aplicação financeira ou o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação. Atualmente, o sistema financeiro utiliza mais o juro composto por ser mais lucrativo. Então, o cálculo do juros simples é sempre feito sobre o capital inicial, a uma certa taxa e a um determinado período de tempo. Então, a gente tem essas seguintes representações. Então, para juros, a gente vai usar o J para representar juros, vai usar o C para representar o capital, vai utilizar o I para representar a taxa e vai usar o T para representar o período, que seria o tempo. Então, aqui para a taxa, a gente, ao invés de usar, por exemplo, se eu tiver lá 5%, ao invés de usar o 5 mais o símbolo de porcentagem, a gente vai usar ele em forma de fração. 5 sobre 100. Então, eu sei que 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Então, no cálculo do juros simples, a gente vai usar na forma de fração. Para calcular o juros simples, a gente utiliza a seguinte fórmula, ó. J igual a C vezes I vezes T. Então, o que a gente tem ali? Que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. É bem simples assim para calcular os juros. Então, quando o dono de um capital, que a gente chama de investidor, vai emprestar o dinheiro a quem necessita, que a gente chama que seria o tomador, eles devem combinar o valor do aluguel do dinheiro. Geralmente, o valor é combinado fixando uma porcentagem que a gente chama de taxa, que a gente representa pela letra I. Quando quisermos saber o montante, que a gente representa pela letra M, ou seja, o valor total da aplicação ou do empréstimo, somamos o valor do capital inicial, então o valor que foi pego emprestado ou que a gente emprestou, mais o que vai ser pago de juros. Então, a gente tem ali a seguinte fórmula para o montante. Então, o montante vai ser o quê? O capital, que é o valor que foi pego emprestado lá ou foi emprestado, mais o que vai ser pago de juros referente a esse valor. A gente tem aqui um exemplo, ó. Quanto de juros receberemos em 6 meses se aplicarmos um capital inicial de R$3.000 a um juro simples de 5% ao mês?
Então, a gente tem ali a fórmula que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos substituir. Então, a gente sabe que os 5% ali a gente vai escrever como 5 sobre 100. Então, vamos lá. Qual é o capital que a gente tem ali? 3.000. Então, juros igual a 3.000 vezes a taxa, que é 5%. Então, 5 dividido por 100, vezes os meses ali, que é 6 meses. Então, observem ali que a gente tem uma taxa que é mensal, então é 5% ao mês, e a gente tem ali um tempo de aplicação que é igual a 6 meses. Então, a gente tem o tempo em meses e tem também a taxa de juros também, que é ao mês. Então, primeiro a gente multiplica tudo que tem no numerador. Então, eu tenho o quê? 3.000 vezes 5 vezes 6, que vai dar 90.000. Lembrando sempre que depois eu vou dividir por 100, ó, porque eu tenho ali 100 no denominador. 90.000 dividido por 100, a gente tem ali um juros de R$900. Se a gente quiser saber qual é o montante, então quanto que a gente vai receber? A gente vai receber o valor que a gente aplicou mais o que deu de juros, que é o que a gente chama de montante. Então, a gente vai ter o quê? R$3.000, que é o que a gente aplicou, mais os R$900 que rendeu de juros. Então, a gente tem ali um montante de R$3.900. Vamos ver um segundo exemplo. Diogo contraiu um empréstimo de 1.730 a uma taxa de juros simples de 36% ao ano. Sabendo que o empréstimo foi pago após 10 meses, qual o valor dos juros pagos por Diogo? Então, aqui, ó, a gente tem uma taxa que ela é de 36% ao ano. E a gente sabe que isso foi pago em 10 meses. Então, o que, que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que transformar essa taxa que é anual em mensal. A gente sabe que um ano tem 12 meses, então basta eu pegar aqui o que eu tenho de taxa anual e dividir por 12. 36 dividido por 12, a gente tem uma taxa ali de 3% ao mês. Então, se o valor de juros é cobrado por ano é 36%, por mês vai ser de 3%. Então, agora a gente vai aplicar a fórmula. Então, eu tenho o quê? Que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, a gente tem ali um capital de 1.730 vezes uma taxa mensal, que é de 3%. Então, 3 dividido por 100 vezes 10 meses. Então, o que a gente tem que cuidar sempre? Que a taxa e o tempo tem que coincidir. Se eu tenho uma taxa mensal, eu vou ter que ter um tempo mensal. Se eu tenho uma taxa anual, eu tenho que ter o tempo também anual. Então, eu vou ter que transformar um ou outro, porque os dois têm que estar sendo. Se um está anual, o outro tem que estar anual também. Se um está mensal, o outro vai ter que estar mensal também. Então, a gente multiplica primeiro o que está no numerador. 1.730 vezes 3 vezes 10 vai dar 51.900. Lembrando que a gente divide sempre por 100 depois, a gente tem um juros ali de R$519. Se eu quiser saber o valor total que ele pagará pelo empréstimo, porque ele vai ter que pagar o quê? O valor que ele pegou emprestado, o capital, mais o que ele vai ter que pagar também referente aos juros. Então, quanto que ele vai pagar no total do empréstimo? O montante que ele pegou emprestado, 1.730, mais o que ele vai ter que pagar de juros, que é 519. Então, ele vai pagar um montante de R$2.249. Quando tivermos o valor dos juros, a taxa de juros e o tempo de aplicação, para descobrir qual é o capital, a gente utiliza essa fórmula seguinte ali, ó. Então, vai ser capital igual. Então, nesse caso, quando a gente quer descobrir qual foi o capital aplicado ou qual foi o capital pego emprestado ali. Então, o capital vai ser igual ao quê? Os juros vezes 100 dividido pela taxa vezes o tempo.
Então, a gente vai multiplicar os juros por 100, multiplica a taxa pelo tempo, depois multiplica, divide o que está no numerador pelo denominador. Quando tivermos o valor dos juros, o valor do capital e o tempo da aplicação, se a gente quer descobrir qual foi a taxa de juros utilizada, a gente utiliza essa seguinte fórmula. Ó. I, que é a taxa, vai ser igual ao quê? Os juros vezes 100 dividido pelo valor do capital vezes o tempo. E quando tivermos o valor dos juros, o valor do capital e a taxa de juros, se a gente quiser descobrir qual foi o tempo de aplicação, a gente utiliza essa seguinte fórmula. T de tempo igual a juros vezes 100 dividido pelo tempo vezes a taxa. Então, a gente tem ali um T no denominador, mas não é T. Então, desculpem, ali é capital vezes I, que é a taxa. Então, a gente tem mais exemplo aqui. Ó. Quanto rende de juros um capital de R$13.000 empregados a uma taxa de 11% ao ano durante 4 anos? Então, é bem simples. Ó. A gente só quer saber quanto rende de juros. A gente tem ali uma taxa que é de 11% ao ano e tem um período ali, um tempo também que é de 4 anos. A gente não precisa transformar nada. Então, a gente aplica a fórmula dos juros, que vai ser o quê? 13.000 vezes 11 vezes 4, que vai dar 572 mil. Lembrando sempre que a gente vai dividir por 100 depois. Vamos ver quanto que dá isso. É só eliminar os dois últimos zeros, a gente vai ter ali R$5.720 de juros. Um comerciante contraiu de um amigo um empréstimo de R$600, prometendo a pagar a dívida em 3 meses, a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual o valor de juros no final de 3 meses? Então, também é bem simples. Ó. A gente tem ali um capital de R$600, a gente tem um tempo para pagar ali de 3 meses e tem uma taxa também que é mensal de 5% ao mês. Então, para calcular os juros, a gente tem o quê? O capital, que é os R$600, vezes 5, que é a taxa, que a gente vai escrever 5 sobre 100, vezes o tempo, que é 3 meses. Então, 600 vezes 5 vezes 3 vai dar 900, dividido por 100, não dá 900 ali, agora tem alguma coisa errada, vamos ver. Isso vai dar muito mais, né? Vamos ver quanto que dá. Se a gente tem ali 600 vezes 5 vezes 3, isso vai dar 9.000, não é 900, é 9.000. 9.000 dividido por 100, eu tenho ali R$90 de juros. Então, desculpa, aqui também tem um erro. Então, ao invés de R$900, aqui a gente tem 9.000. 9.000 dividido por 100, a gente tem um juros ali de R$90. Qual o capital que em 4 meses rendeu 11.520 de juros a uma taxa de 96% ao ano? Então, aqui a gente quer saber qual é o capital. Então, a gente viu lá que a fórmula para o capital é o quê? Juros vezes 100 dividido pela taxa vezes o tempo. Então, a gente sabe quanto rendeu de juros ali, ó. A gente sabe que os juros é R$11.520. Então, eu vou ter o quê? No numerador, 11.520, que é os juros, vezes 100. Embaixo, a gente vai ter o quê? A gente tem um tempo, que é de 4 meses. Só que a gente tem uma taxa que é ao ano, de 96% ao ano. Então, a gente vai ter que pegar o quê? 96 dividido por 12. Então, a gente tem ali uma taxa de 4% ao mês. Então, se eu tenho um tempo ali que é em meses, eu vou ter que ter essa taxa também em meses mensal. Então, eu tenho uma taxa de 4% ao mês. No caso de calcular o capital, a gente vai usar só o 4, não vai usar 4 sobre 100. Só para calcular os juros que a gente usa o 100 no denominador. Então, ao invés de usar 4, a gente vai usar 4 sobre 100.
Então, aqui a gente multiplica tudo que tem no numerador. Então, eu tenho 11.520 vezes 100, isso vai dar 1.152.000. E embaixo a gente tem 8 vezes 4, que dá 32. 1.152.000 dividido por 32, a gente vai ter ali um capital de R$36.000. Calcule o juro e o montante produzidos por R$72.000 durante 2 meses a uma taxa de 60% ao ano. Então, se eu tenho, ó, a gente tem um tempo ali, um prazo que é de 2 meses, a gente tem uma taxa de 60% ao ano. Nós vamos ter que transformar essa taxa em mensal. Como que eu transformo? 60 dividido por 2, a gente tem uma taxa ali de 5% ao mês. Como que a gente calcula os juros? Então, juros igual ao capital. Qual é o capital que a gente tem? R$72.000. Vezes a taxa, que é de 5% sobre 100. Então, multiplicado por 5. Vezes o tempo, que é 2 meses. 72 vezes 2 vezes 5, a gente tem ali R$720.000. Dividido sempre por 100, a gente tem ali um juros de R$7.200. A gente quer saber qual é o juros e qual é o montante. Então, o juros é R$7.200. Qual vai ser o montante? Os 72.000 mais o que rendeu de juros. Então, 72.000 mais 7.200, a gente tem aqui um montante de R$79.200. Então, é esse o total, é o montante, é o total que vai render, que seria o valor do capital mais o que rendeu de juros. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de probabilidade. Então, a probabilidade consiste num ramo da matemática que estuda as possibilidades de um fenômeno ocorrer, possui aplicações em algumas áreas do conhecimento humano, como genética, em finanças, marketing e economia. Então, os experimentos aleatórios constituem situações onde os acontecimentos possuem variabilidade de ocorrência, ou seja, não podemos prever com certeza o resultado. Isto é, o mesmo experimento pode ter vários resultados diferentes. Como, por exemplo, se a gente for lançar um dado. Pode ocorrer de cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, a gente nunca tem a certeza de qual o número que vai cair. Então, existem 6 possíveis resultados e eu posso jogar e pode cair, pode repetir o mesmo como não pode repetir. Então, a gente não tem como saber qual o resultado que vai acontecer. Então, experimentos aleatórios são aqueles que, repetidos em idênticas condições, produzem resultados que não podem ser previstos com certeza. Embora não saibamos qual o resultado que irá ocorrer no experimento, em geral, conseguimos descrever o conjunto de todos os resultados possíveis que podem ocorrer. Que nem a gente falou no lançamento do dado. A gente não sabe dizer com certeza qual é o valor que vai cair, mas a gente sabe que tem que ser de 1 a 6. Então, a gente tem o conjunto de todos os possíveis resultados, que é de 1 até 6. Então, espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, o espaço amostral é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e deu. E evento X é um subconjunto específico do espaço amostral, que a gente vai ver em seguida. Então, exemplos de experimentos aleatórios. Ó. Por exemplo, no lançamento de um dado, podemos obter 6 resultados aleatórios, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No sorteio de um número entre 1 e 100, não teremos a certeza de qual número será sorteado. Podemos ter várias ocorrências de resultados. Então, eu sei que pode ser sorteado qualquer número de 1 a 100, mas a gente não sabe dizer qual o número certo, com certeza qual o número que irá ser sorteado.
Diretamente ligado aos experimentos aleatórios, temos o espaço amostral S. Então, a gente vai chamar esse espaço amostral de S, que consiste nos possíveis resultados do experimento. Então, ali, ó, por exemplo, no lançamento de um dado, o espaço amostral é o conjunto ali de 1 até 6. No lançamento de uma moeda, o espaço amostral só tem duas possibilidades, que são o quê? Cara ou coroa. Então, a gente tem duas possibilidades para o lançamento de uma moeda. Então, o espaço da moeda, o espaço amostral ali é igual a 2, que seria o quê? Cara, coroa. Já no lançamento de dado, a gente tem um espaço amostral ali igual a 6, porque eu tenho 6 possíveis resultados. Evento E, então, é um conjunto de resultados do experimento. Em termos de conjunto, é um subconjunto específico do espaço amostral. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. Considere o experimento aleatório. Jogar um dado e observar o resultado. Então, a gente viu ali que o espaço amostral é de 1 a 6, ou seja, tem 6 possíveis resultados. Então, o espaço amostral do lançamento de um dado é igual a 6. Então, eu tenho 6 possíveis resultados. Agora, aqui a gente tem dois eventos. Ó. Então, o evento A, ocorrer número par. Então, o que é um evento? É um subconjunto do espaço amostral. Então, a gente quer que ocorra um número par quando for lançar o dado. Então, esse subconjunto vai ser o quê? O 2, o 4 e o 6. Porque no lançamento de um dado, eu só tenho esses três números pares, o 2, o 4, e o 6. Ou seja, a gente tem três possíveis resultados para esse evento A. E B, para que ocorra um número ímpar. Então, a mesma coisa, né? Então, a gente também só tem três números ímpares num dado, né? Que é o quê? O 1, o 3 e o 5. Ou seja, também a gente tem três possíveis resultados. Então, a gente tem também ali um subconjunto igual a 3. Para a gente calcular a probabilidade, ó, então a probabilidade do evento E ocorrer é igual ao número de elementos do evento E, sempre dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, para saber a taxa, então a gente vai chegar a um valor. Dividindo o evento pelo espaço amostral, a gente vai chegar a um valor lá que geralmente é com vírgula. Para a gente calcular em porcentagem, basta a gente pegar esse resultado e multiplicar por 100. Então, se a gente voltar lá para o exemplo anterior, ó. Então, a gente quer saber qual é a probabilidade do evento A. Qual que é o evento A? De ocorrer um número par. Então, a gente tem o quê? Quantos números a gente tem? 3. Ó. Então, o que a gente faz para calcular a probabilidade? Sempre o número total do evento dividido pelo número total do espaço amostral. Então, no evento eu tenho 3, que é o quê? 2, 4 e 6, dividido pelo espaço amostral, que eu sei que são 6 possíveis resultados. Então, se eu pegar 3 dividido por 6, dá 0,5. Se eu quero saber em porcentagem, multiplico isso por 100, 0,5 vezes 100, eu tenho 50% de chance de ocorrer um número par, ou seja, de cair o 2, o 4 e o 6. A mesma coisa vai acontecer para o evento B, que a gente quer um número ímpar. Então, como eu tenho 3 números pares, eu tenho 3 números ímpares também. Então, eu vou ter o quê? 3 dividido por 6, que vai dar também 0,5, que multiplicando por 100 vai dar 50%. Então, a gente tem 50% de chance de ocorrer o evento A, como a gente tem 50% de chance de ocorrer o evento B. Então, vamos para o exemplo aqui, ó. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 15 bolas verdes, 7 bolas amarelas, 8 bolas vermelhas e 10 azuis. Qual é a probabilidade desta bola ser verde? Então, a gente vai ter que primeiro saber qual é o número total, qual é o número do espaço amostral, qual é o número total de bolinhas. Então, a gente tem 15 mais 7, 22, mais 8, 30 e mais 10, 40. Então, a gente ali tem um total de 40 bolinhas. Qual a probabilidade dessa bola ser verde? Então, a gente tem ali
15 bolas verdes. Então, eu vou ter o quê? 15 dividido por 40. Então, sempre o evento dividido pelo total do espaço amostral. 15 dividido por 40 igual a 0,375. Se eu multiplicar por 100, ali eu tenho uma probabilidade de 37,5%. O lançamento, um dado é lançado, qual é a probabilidade de obtermos um número divisor de 6? Então, quais os números que a gente tem divisor de 6? Quais os números que a gente consegue dividir 6? Eu consigo dividir por 1, 6 dividido por 1, 6. Consigo dividir por 2, 6 dividido por 2, 3. Consigo dividir por 3, 6 dividido por 3, 2. E consigo dividir 6 por 6, que é 1. Então, eu tenho 4 números divisores de 6 no lançamento de um dado. Então, a gente tem o evento ali igual a 4, dividido pelo espaço amostral, que é 6. 4 dividido por 6 dá 0,66. Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho ali uma probabilidade de 66%. Então, agora, continuando aqui com o lançamento do dado. Qual a probabilidade do número ser maior que 3? Então, quais os números a gente tem maiores que 3? O 4, o 5 e o 6, né? Então, a gente tem 3 números. Então, eu vou ter probabilidade igual a 3, que é o evento que eu quero, dividido pelo espaço amostral, que é 6. 3 dividido por 6 vai dar 0,5, que eu vou multiplicar por 100, então eu tenho uma probabilidade ali de 50%. Qual a probabilidade do número ser menor ou igual a 4? Então, a gente tem menor ou igual a 4, a gente tem o 4, se é igual também, o 4. A gente tem o 3, a gente tem o 2 e a gente tem o 1. Então, a gente tem uma probabilidade de quê? De 4 dividido por 6. Então, sempre vou pegar o evento. Então, eu tenho 4 números, que são menores ou igual a 4, dividido pelo 6. Então, a gente vai ter de novo ali 0,66. Se eu for multiplicar por 100, vai dar 66% de chance. Qual a probabilidade do número ser maior que 6 no lançamento de um dado? Então, a gente tem ali igual a 0, né? Porque a gente só tem números de 1 a 6. Qual a probabilidade do número ser par? Então, a gente viu lá no início que é também de 50%, porque a gente tem 3 números pares, 3 dividido por 6 vai dar 0,5. Se eu multiplicar ali, a gente tem 50%. Perdão. Então, em uma urna é enumerada de 1 a 18. Descreva a probabilidade do número obtido ser par. Então, a gente tem ali de 1 a 18, a gente tem 9 números pares e tem 9 números ímpares. Então, o que a gente tem de par? Se eu pegar 9 dividido por 18, vai dar 0,5. Se eu multiplicar por 100, eu tenho uma probabilidade de 50% de ser ímpar. Então, a gente tem o quê? Se a gente tem 9 pares, a gente tem também 9 ímpares. Então, a gente tem o mesmo resultado. 9 dividido por 18 vai dar 0,5. Multiplicando por 100, eu tenho ali 50%. De ser número primo. Então, quais os números primos que a gente tem de 1 a 18? O que é um número primo? É um número que ele é divisível por somente por ele mesmo e por 1. Então, a gente tem quem? O 1, tem o 2, tem o 3, o 4 não é, o 5, o 6 não é, o 7, o 8, o 9 e o 10 não é, o 11, o 12 não é, o 13, o 14 não é, o 15 não é, o 16 não é, e o 17, e o 18 também não é. Então, a gente tem 8 números que são primos de 1 a 18. Então, se eu quero saber qual é a probabilidade do número ser primo, vou pegar esses 8 dividido por 18, que a gente tem ali 0,44. Se eu for multiplicar por 100, a gente vai ter ali 44% de chance de ser um número múltiplo de 6. Então, quais são os números múltiplos de 6? Então, ó, começando, ó, 6 vezes 0. O 0 não está ali,
na 1. Então, começa pelo 1. Então, está descartado. 6 vezes 1, 6. Então, a gente tem um número ali, que está incluído entre esses 1 e 18. 6 vezes 2, 12. Então, 12 também é múltiplo de 6. 6 vezes 3, 18. Então, 6 vezes 4 já é 24, não faz parte do 1 a 18. Então, a gente tem 3 números múltiplos de 6 ali, que é o quem? O 6, o 12 e o 18. Então, ó, qual é a probabilidade? A gente vai pegar esse 3 dividido por 18, que vai dar 0,1666, e se a gente multiplicar isso por 100, vai ter ali 16,66% de chance de ser um número múltiplo de 6. Maior de 18, a gente sabe que não tem nenhum, porque na UNA só vai ter números de 1 a 18. E menor que 3, então quem poderia ser? O 2 e 1. Então, tenho duas possibilidades. 2 dividido por 18, 0,111. Se eu for multiplicar por 100, vai dar 11,1% de chance do número ser menor que 3. Então, tem uns exemplos aqui para a gente fazer juntos. Ó. Então, vamos relembrar aqui. Qual é os juros que deve ser pago no financiamento de R$ 76.125 a uma taxa de 12% ao ano durante 5 meses? Então, a gente quer descobrir o juro, a gente sabe que a fórmula dos juros lá é capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente tem ali um tempo de 5 meses e tem uma taxa de 12% ao ano. Como eu tenho tempo em meses, eu vou transformar essa taxa também em mensal. Se é de 12% ao ano, ela vai ser de 1% ao mês. Então, a gente vai pegar o capital, que é o 76.125, vezes a taxa, que é 1, vezes 5, que é o tempo. Isso vai dar 380.625, dividido por 100, a gente tem uns juros ali de R$ 3.806,25. O 2, calcule o juro e o montante produzidos por R$ 12.000 durante 1 ano e 3 meses, a uma taxa de 6,5% ao mês. Então, a gente vai pegar, a gente quer descobrir qual é o juros e qual é o montante. Para descobrir o montante, primeiro a gente vai ter que calcular qual é os juros. Então, os juros vai ser o quê? O capital, que é R$ 12.000, a taxa, que é de 6,5% ao mês, então eu tenho 6,5 sobre 100, vezes, eu tenho que ter esse tempo também em meses. Então, ó, eu tenho 1 ano e 3 meses, 1 ano são 12 meses, mais 3, eu tenho ali 15 meses. 12.000 vezes 6,5 vezes 15, a gente tem ali R$1.170.000. Dividido por 100, vai dar R$11.700. Isso é os juros. Se a gente quer saber qual é o montante, então aqui a gente tem 11.700 mais os R$12.000. A gente tem ali um montante de R$23.700. E o terceiro, então, por quanto tempo devo aplicar R$10.000 para que renda R$4.000 a uma taxa de 5% ao mês? Então, vamos ver quanto tempo eu tenho que aplicar para que ele renda de juros R$4.000. Então, a fórmula lá para o tempo a gente tem que é capital, desculpa, é juros vezes 100, dividido pelo capital vezes a taxa. Então, a gente tem ali então, ao invés de 400 ali, a gente tem 4.000 juros, então, desculpa ali, ó, é R$4.000 vezes 100, isso vai dar 400, e embaixo a gente tem R$10.000 vezes 5, que é igual a R$50.000. Então, aqui a gente tem R$400.000 dividido por
50 mil. Então, a gente tem ali um tempo de 8 meses. Então, ele precisa aplicar esse valor durante 8 meses para que esse capital renda R$ 4.000 de juros, a uma taxa de 5% ao mês. Então, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Da nossa terceira aula. Espero que tenham gostado e a gente se encontra nas próximas disciplinas. Um beijo e boa semana de estudos.